Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia do sétimo ano, sobre a paisagem natural brasileira e as suas transformações, né? A gente está continuando um tema que a gente começou na última aula, falando sobre os biomas, e hoje nós vamos falar sobre o relevo e a hidrografia. O relevo brasileiro é resultado das transformações ocorridas há milhões de anos na superfície terrestre, através de forças internas e forças externas. A estrutura geológica do território brasileiro formou-se há muito tempo, a maior parte há mais de 300 milhões de anos. Por causa da antiguidade da sua estrutura geológica, o relevo brasileiro apresenta-se bastante desgastado pelos agentes de erosão e é caracterizado por suas altitudes relativamente baixas. Veja, o relevo brasileiro ele é formado há 300 milhões de anos. Então, são muitos anos levando sol, chuva, vento, né? Que são agentes que vão modificar esse relevo. E aí, esse relevo ele vai se modificando e vai ganhando cada vez mais a altitudes mais baixas. Vamos ver aqui, pensar assim. Isso aqui foi uma montanha, né, formada há 300 milhões de anos aqui no Brasil. Vamos fazer assim, certo? Essas montanhas, elas eram bem pontudas. E aí, com o passar dos anos, né, levando muita chuva, muito sol, essas montanhas, elas começaram a se partir, né? Elas são formadas por rochas e essas rochas elas começam a se desgastar. Elas vão começar a se partir. Então isso aqui são as rochas sendo partidas e caindo, né? E aí, atualmente, essas montanhas que um dia foram assim, elas vão estar assim, ó, né? Vocês veem que agora elas não mais estão com as pontas, né? Não estão mais pontudas com características de montanhas e elas agora estão assim aplanadas, certo? Então elas viraram planados. E com o passar dos anos, elas vão cada vez mais se partindo e vão ficando cada vez com altitudes relativamente baixas, certo? E aí o relevo brasileiro ele começou a ser classificado em 1949 por Haroldo de Azevedo, né? Haroldo de Azevedo, ele caracterizou o território brasileiro da seguinte forma: a planície amazônica, que ficaria aqui nessa parte mais norte, né, próximo ao rio Amazonas, o Planalto das Guianas, aqui em cima, Planalto Central, aqui a gente vê que é uma planície, mas ele denomina aqui, ó, planície costeira, na parte próxima ao mar, né, próxima ao Oceano Atlântico. Aí tem o Planalto Atlântico, Planalto Meridional e a planície do Pantanal. Então a gente tá vendo aqui poucas unidades de relevos que foi denominada por Haroldo de Azevedo em 1949. Lembre-se que em 1949 a técnica para se mapear o território, para conhecer o território, era muito pequena. Então, ele não conseguiu dimensionar todos os planaltos e as planícies que a gente vai ver mais para frente, que foi mapeada por Jurandir Royce. E aí, em 1962, Aziz Absaber, né? Ele também vai estudar o território brasileiro e ele vai classificar o território brasileiro com apenas planaltos e planícies, certo? A gente vê aqui que o Planalto Central, antes denominado por Haroldo de Azevedo, ele vai ser dividido em Planalto do Maranhão, Planalto Nordestino, Serras e Planaltos do Leste e Sudeste, Planalto Meridional, Planalto Central, Planalto Uruguaio, Sul, Rio Grandense, certo? E aí continuar aqui o Planalto das Guianas, as planícies e a planície do Pantanal. Então aqui a gente vê que
os dois geógrafos, eles mapearam o território com planaltos e planícies, certo? E aí a gente vem para classificação de Jura de Royce, que é a classificação que nós utilizamos nos dias de hoje, certo? Ela foi na década de 1989, através do projeto Radan Brasil, que ele fez um levantamento detalhado das características geomorfológicas, geológicas do solo, da hidrografia e da vegetação do território brasileiro. E aí ele computou 28 unidades de relevo, levando em consideração planaltos, planícies, depressões, escudos e bacias sedimentares. Vejam aqui a classificação do Jurandir Royce. Vocês veem aí. Aqui a gente teria 12 planaltos, serras e chapadas, né, ao longo do território brasileiro. Depois a gente tem a depressão. Então, antes, nas outras classificações de relevo, a gente não viu a formação de depressões. Então, ele vai considerar aqui o território brasileiro com mais depressões do que, inclusive, as planícies que a gente viu no mapeamento de Haroldo de Azevedo e de Aziz Absabe, né? Então, aqui de planícies seriam a planície litorânea, né? A planície do rio Amazonas, a planície Araguaia, né? E aqui, ó, eu não vou ler todas as planícies, mas vocês vão ver aqui, nas áreas mais aqui dos rios, do Rio Paraguai, né, nas áreas litorâneas e a planície do Rio Amazonas. Nos demais, a gente vai ver a presença de depressões e de planaltos, certo? Os planaltos, ele disse que são áreas em que o processo de erosão foi superior ao de deposição de sedimentos, caracterizam por serem áreas mais acidentadas que a planície e menos do que as montanhas. Trata-se de uma forma de relevo em processo de destruição e desgaste superficial. Foi aquilo que eu expliquei lá no início da aula. Elas eram montanhas e agora elas foram desgastadas e elas estão tomando outras formas, né? Então, o processo de erosão, ele vai desgastar. Então, o processo de erosão é maior do que o de deposição de sedimentos, certo? As planícies são áreas em que o processo de deposição de sedimentos é superior ao de erosão. Caracterizam por serem regiões mais planas e pouco acidentadas. E aí, ó, vamos dizer, aqui a gente viu que as rochas elas foram se degradando, né? E elas foram descendo as montanhas. Ao descer, elas vão aqui para as áreas mais planas. Essas áreas mais planas vão ser áreas de deposição, onde o que estava em cima vai descer para regiões mais planas. Eu quero que vocês pensem aí numa chuva. Choveu. A gente sempre vê a água escorrendo para as áreas mais planas. Quando essa água está escorrendo, ela vai levando a areia, né? Vai levando as pedras. Então, essa areia, essa pedra, ela vai se depositar onde? Nas áreas mais baixas, certo? Então, por isso que as planícies são chamadas de áreas de deposição. E as depressões, por sua vez, são áreas em que as altitudes são inferiores às paisagens circundantes. Ou seja, a gente tem uma formação de planalto, certo? E, de repente, a gente tem uma área com a altitude menor, uma altitude mais baixa. Então, essa área com altitude mais baixa, ele chamou de depressão, certo? Então, a diferença entre a depressão e a planície é que aqui a depressão vai se levar em consideração a altitude, enquanto que nas planícies a gente vai levar em consideração a deposição de sedimentos, tá bom? Então, aqui tem os exemplos. Aqui a gente tem o Pico da Neblina, localizado no norte do estado do Amazonas, na Serra do Imeri. É o ponto mais alto do Brasil, com 2.995 metros de altitude. Lá no Amazonas, certo? A gente tem aqui a Chapada do Araripe, que é localizado na divisa dos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, no Brasil. Vejam aqui, ó, como aqui já é bem mais aplanado, né? Nas chapadas, as chapadas, ela entra na classificação aqui, ó, do Jurandir Royce. Vocês veem, ó, planaltos, serras e chapadas,
né? E aí a gente tem aqui a Chapada do Araripe, ó, nesse 12. E aí a gente tem aqui a depressão sertaneja no Nordeste brasileiro, certo? Veja que a gente tem aqui, ó, alguns planaltos, né? E de repente a gente tem uma área mais baixa. Essa área mais baixa aqui a gente vai chamar de depressão. E a depressão sertaneja, ela fica aqui na nossa região do Nordeste e também as planícies e terra baixa da Amazônia, aqui o rio Amazonas e aqui as terras baixas. Vou mostrar a vocês aonde está aqui de acordo com a classificação. A planície do rio Amazonas, que é aqui essa 24, que seria tudo isso aqui, ó, que a gente vê aqui de verde. E aqui a gente tem a depressão sertaneja, deixa eu só achar aqui o número. Depressão Tocantins, depressão sertaneja. Tá vendo? Número 20. Seria aqui, próximo ao Rio São Francisco. Certo? Então, aqui a gente tem os exemplos de relevo. Então, gente, para a aula não ficar muito comprida, eu vou deixar a gente finalizar só nessa parte de relevo. Na próxima aula eu falo sobre os climas e a hidrografia, tá? E aí a gente vai dando continuidade, certo? Para a gente ir conhecendo o território brasileiro, que vocês viram que é o conteúdo que nós vamos estudar esse ano. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar ao professor de vocês, podem pesquisar no livro didático e também na internet. Até a próxima aula!